Você precisa encontrar motivação para fazer aquilo que você ama. Então eu quero falar com você um pouco a respeito de feedback, de motivação e performance, ok? O especialista Robbins, e esse é um especialista que eu tenho citado ele em algumas das nossas aulas, ele enfatiza que a maioria dos gestores não gosta de dar feedback de desempenho a seus funcionários. E você vai lembrar que na nossa primeira aula eu falei um pouco da diferença entre gestor e líder. Normalmente o gestor pende para as coisas e o líder, ele pende para as pessoas. E aqui, esse especialista diz que o gestor, ele não gosta, ele tem um desafio muito grande quando precisa se encontrar com um voluntário para poder dar um feedback. De modo que, a menos que sejam pressionados por alguém, eles costumam ignorar essa responsabilidade. Mas afinal, por que isso ocorre? Primeiro motivo. Apesar de que quase todas as pessoas necessitam melhorar em várias áreas, os gestores ficam receosos de um confronto ao oferecerem um feedback negativo. E para o especialista Robbins, isso parece se aplicar até mesmo a casos em que as pessoas apresentam um feedback negativo, por exemplo, para um computador. É verdade, quero te dar um exemplo, olha só. Bill Gates conta que a Microsoft realizou um projeto em que pedia às pessoas que avaliassem suas experiências com o computador. Quando o computador com o qual a pessoa havia trabalhado lhe pedia que avaliasse o desempenho dele, as respostas tendiam a ser positivas. Mas quando o segundo computador fazia a mesma pergunta, ou seja, o computador o qual a pessoa não havia trabalhado, as pessoas se mostravam muito mais críticas com relação à máquina com a qual havia trabalhado anteriormente. Conseguiu entender? E a relutância em criticar o primeiro computador na cara dele sugere que havia uma preocupação em não ferir seus sentimentos, mesmo sabendo tratar-se apenas de uma máquina. Interessante isso, né? E um segundo motivo, olha só, um outro motivo pelo qual os gestores não gostam de dar feedback a seus funcionários e até mesmo aos voluntários é que costumam se colocar em uma posição defensiva diante do gestor quando seus pontos fracos são salientados. Em vez de aceitarem o feedback como fundamental e construtivo para a sua melhoria, muitos voluntários ou muitos funcionários criticam o superior ou ainda colocam a culpa de suas fragilidades em outras pessoas. E uma pesquisa feita com 93 executivos líderes de empresas aqui no sul do Brasil mostrou que aproximadamente 50% dos homens e 40% das mulheres apresentam dificuldades para dar feedback justamente por temerem os conflitos. E o último motivo pelo qual os gestores não gostam de dar feedback é que seus funcionários ou voluntários subestimam o próprio desempenho. Para o especialista Robbins, mesmo diante de uma avaliação positiva, eles insistem em não considerá-la suficientemente boa. A solução para o problema não é deixar de oferecer feedback, eu quero que você entenda isso, mas sim treinar os superiores para que consigam conduzir momentos construtivos de avaliação. E um feedback eficaz onde o funcionário ou voluntário compreende o julgamento como justo, entende a seriedade do chefe e leva em conta o clima construtivo. Esse cenário ele é eficaz porque ele pode contribuir para a elevação da autoestima do funcionário e a iniciativa para corrigir, por exemplo, os seus pontos fracos. No entanto, não é adequado que o gestor ofereça um feedback, por exemplo, em um momento em que o colaborador não está de bom humor, uma vez que nesse período estará com menor disposição para receber conselhos. É bem mais difícil descobrir como melhorar um desempenho global do que em áreas mais específicas. Outros especialistas, um deles chamado Spector, considera que para os funcionários ou voluntários melhorarem seus desempenhos, é preciso que seus superiores lhe deem feedback. E eu quero te dar uma frase aqui para você não esquecer jamais. Uma das principais funções do gestor é oferecer informações
aos seus funcionários e aos seus voluntários a respeito de suas performances. Isso pode mudar a vida, o destino do indivíduo. Os funcionários precisam saber quando estão apresentando bom desempenho, de modo que possam manter o bom desempenho e não diminuir. E quando não mostram desempenho satisfatório, eles também possam modificar suas ações e postura. Ou seja, o feedback ajuda na construção e ajuda na evolução de cada indivíduo, de cada voluntário e de cada funcionário. Até mesmo os funcionários ou voluntários que apresentarem bom desempenho podem, a partir do feedback, melhorar ainda mais. Consequentemente, a sua instituição, a sua organização, a sua equipe e a sua liderança serão melhores. Ok? Eu quero te convidar agora para o nosso highlight. Não perca ele, vem comigo.